Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. São Paulo e Fluminense. São Paulo vem como favorito com uma odd de 2,32. É uma odd interessante para colocar back, porque o São Paulo ele vem jogando muito bem em casa. O quarto colocado jogando em casa e o Fluminense vem jogando um pouco pior como visitante. É o quinto colocado na classificação geral, porém nono colocado como visitante. Porém, acredito que o São Paulo vem de uma race muito instável e o Fluminense vem empatando muito, então deve dificultar esse back. O que eu acho interessante aqui é o over 1,5 FT, pelo fato de que o São Paulo tem 9 das últimas 10 partidas, o Fluminense tem 8 das últimas 10 partidas com over 1,5 FT. Ambos os times têm uma média de gols bastante interessante e um coeficiente de variação também bastante interessante, tá? Abaixo de 0,6, chegando próximo a 0,4 já acho bastante interessante. Então over 1,5 São Paulo e Fluminense. Lembrando, isso não é uma tip, isso é um comportamento no live que a gente busca aqui. E aí vamos para o próximo jogo, Flamengo e Fortaleza. O Flamengo vem como grande favorito, 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Jogando em casa não tem ido tão bem nesse brasileiro, porém o Fortaleza vem aqui de 3 vitórias, porém de 2 derrotas aqui e também 8º colocado. O Flamengo jogando em casa, precisando mostrar força para continuar brigando pelo, digamos assim, título. O Flamengo precisa ir para cima e acredito que o Lei Fortaleza tem bastante valor pelo fato da race do Flamengo ser um pouco melhor, tá? Agora a gente tem Bahia e Grêmio. O Grêmio vem como azarão, mas o Grêmio tem jogado bem, segundo colocado. Acredito que um lei goleada Bahia aqui, porque essa odd de 18,5, por mais que o Bahia seja favorito jogando em casa, por mais que essa odd seja alta, cara, eu não acho essa odd aqui de valor, então essa odd devia estar por volta de 30, 40 na minha opinião, então eu acho interessante esse lay, e o over 1.5 ele tá aqui no limite, acho interessante, são dois times com média de gols bastante legais e o coeficiente de variação também baixo, tá? E aí a gente tem Internacional e Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que toma poucos gols, vem perdendo muito, e o Internacional é um time que vem bastante embalado. Eu gostaria de entrar aqui no lei Cruzeiro, porém vou entrar aqui no lei goleada pelo fato do Cruzeiro ter uma retranca e tanto. E aí a gente tem também Atlético Mineiro e América Mineiro, Clássico Mineiro. O Atlético Mineiro vem oscilando, lei goleada contra o América Mineiro, pelo fato do América Mineiro não ter sofrido nenhuma goleada e nem o Atlético Mineiro ter feito alguma goleada. Porém, acho também interessante aqui o over 1,5 FT, pelo fato de que 10 dos últimos 10 jogos do América foram over 1,5 FT e 8 dos últimos 10 do Atlético Mineiro foram over 1,5 FT. Também outro ponto interessante aqui, média de gols do Atlético Mineiro e coeficiente de variação super baixo. Então acho bastante interessante essa entrada. E aí a gente tem Botafogo e Vasco, clássico carioca. O Vasco venceu a primeira, porém 7 derrotas nos últimos 10 jogos. Acredito que lei Vasco, mas tem que ficar de olho. O time do Botafogo pode jogar um pouco sentido com a confirmação da saída do técnico, mas um lei Vasco a 5,40, acredito que tá bom. O Botafogo vem muito bem embalado e provavelmente o time vai querer dar essa resposta em campo de que não é só o técnico, que o time ele tem potencial de vencer, tá? Então é lei Vasco. Cuiabá e Santos. O Santos vem como grande azarão aqui, porém é um jogo que tem muitos empates, são dois times que marcam poucos gols. Você vê aqui over 2,5, 3 dos últimos 10, 4 dos últimos 10 do Santos. Lei goleada, essa odd se tiver abaixo de 10, abaixo de 15, eu acho bastante interessante para entrar, tá? E agora a gente vê Corinthians e Red Bull Bragantino. O Corinthians vem de uma vitória, não muito importante, classificou para a Sul-Americana, mas o Corinthians vem aqui enfrentando uma crise em 15º colocado no campeonato, 12º jogando em casa, e o Red Bull Bragantino é um time que joga muito bem em casa e joga muito mal fora, né? Classificação geral 7º, classificação como visitante 16º. Então acredito que under 2,5 FT aqui pode ser interessante, pelo fato do Corinthians jogar em casa. Quem deve ditar o ritmo do jogo aqui não faz muitos gols no início da partida. Acredito que é interessante aqui para scalping, né? Para você entrar e ficar até 10, 15 minutos de jogo. Se o comportamento mudar, tire e assuma o head, tá? A gente tem também um vídeo de scalp aqui no canal. E lei goleada Corinthians. Não acho que o Corinthians deve golear o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino jogando fora de casa não é tão bom, mas não é o time que toma muitas goleadas. Ele normalmente tem aplicado goleadas, tá? E aí a gente começa na MLS, Cincinnati e New England.
Lei goleada Cincinnati, Cincinnati é favorito, New England é o terceiro colocado nessa conferência, então acho difícil ter uma goleada, até pelo fato que nenhum dos times aplicou ou levou nenhuma goleada nos últimos jogos, tá? E over 1,5 FT, o mercado aqui não está precificando bem essa odd, porém durante o jogo acho bastante interessante, são dois times com média de gols bastante legais e com coeficiente de variação relativamente aceitável, tá? A gente tem também Nashville e DC United, over 1,5 FT também, pelo fato de que são dois times que marcam muitos gols. 9 dos últimos 10 jogos do Nashville, over 1,5. 8 dos últimos 10 do DC, over 1,5. Coeficiente de variação ótimo aqui do Nashville, uma média de gols altíssima, então acho bastante valor, tá? Inter Miami e Austin. Inter Miami, lei goleada do Inter Miami, é um time favorito aqui, o mercado parece que já está precificando um pouco a entrada do Messi, mesmo não jogando, e aqui vale lembrar que nos últimos confrontos só empate praticamente, então o Inter Miami não venceu nenhum, tem uma questão de tabu também, e o Inter Miami é um time que marca poucos gols, tem o coeficiente de variação baixo e está jogando em casa, deve ditar o ritmo, é mais provável que o Inter Miami tome uma goleada do que ele goleie, tá? E aí a gente tem também Toronto e Real Salt Lake, lei goleada também. Toronto é um time que vem numa race terrível aqui, 5 derrotas nos últimos 10 jogos, 1 vitória nos últimos 10 jogos, nenhuma goleada aplicada. O Real Salt Lake também nenhuma goleada aplicada ou sofrida. É um time, o Toronto, que marca poucos gols, tudo bem, tem um coeficiente de variação um pouco alto, mas ele não justifica essa odd aqui de goleada. Ela entrando até 10, 15, eu acho interessante também entrar lei, tá? Vamos também no Columbus Crew, New York Red Bulls, lei goleada também. Columbus Crew vem de uma race um pouco melhor, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, 5 vitórias nos últimos 10 jogos, e aí me leva um pouco o histórico, tá? O Columbus Crew só aplicou uma goleada e o New York Red Bulls só sofreu uma goleada. A média de gols do New York Red Bulls é muito baixa, então por mais que o Columbus Crew vá para cima, esteja numa race boa, o New York Red Bulls ele tem uma defesa boa e dificilmente ele vai tomar muitos gols. Então acredito que lei goleada pode ser uma odd bastante interessante aqui para correção. Mas fica de olho que nos últimos confrontos o Columbus Crew tem levado a melhor. Então pode ser que o comportamento mude e nada impede de você sair e não ficar até o final querendo torcer, tá? Quem torce não faz dinheiro. Você tem que ir a favor da sua probabilidade. E a gente tem Dallas e Los Angeles, lei goleada também. Dallas vem de uma race terrível, 5 derrotas nos últimos 10 jogos, uma média de gols de 2,5, coeficiente de variação baixo, coeficiente de variação do Los Angeles baixo também. Nenhuma goleada aplicada do Dallas, lei goleada também acho bastante interessante. St. Louis e Colorado, lei Colorado. O Colorado vem como 14º no campeonato, vem de 7 derrotas nos últimos 10 jogos, está nessa classificação basicamente por conta dos jogos anteriores, porque não tem justificado nas últimas partidas. Então, lei Colorado acho bastante interessante e vale lembrar aqui que o St. Louis tem um coeficiente de variação interessante, então talvez o over pode bater aqui, mas eu não vou entrar com esse cenário, só se no jogo me provar isso, tá? E a gente tem o último jogo, Seattle Sounders e Houston Dynamo, lei goleada também. Seattle Sounders ele vem de uma race ruim, 2 derrotas, 3 empates nos últimos 5 jogos, ele não aplicou nenhuma goleada nesse jogo, então é muito mais provável que o Seattle Sounders não consiga golear e até que perca esse jogo, né? Por mais que os confrontos aqui digam, a race do Seattle é terrível, enquanto a race do Houston Dynamo é enorme e o Houston Dynamo tem goleado muito nessa MLS. Então vale a pena talvez até um lei goleada ou um over aqui também, porque tá bastante interessante. Se o Houston entrar com apetite aqui, indo para cima, pode ser que marque, tá? Então, se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Segue a gente no nosso Instagram, no nosso Telegram também, a gente tem grupo VIP. Você pode receber isso na palma da sua mão, tá bom? Forte abraço, até a próxima.